Olá, aqui é a professora Amanda e nós vamos iniciar a nossa revisão do capítulo 1 de Língua Portuguesa. Nós vamos iniciar a nossa revisão pelas palavras sinônimas e antônimas. Os sinônimos são palavras de sentido igual ou aproximado, ou seja, elas possuem o mesmo significado. E os antônimos são palavras de significados opostos, ou seja, elas têm sentidos diferentes. Palavras sinônimas apresentam um sentido aproximado, como os pares carro e automóvel ou remédio e medicamento. Vamos ver outros exemplos. Alfabeto e abecedário. Elas têm sentidos aproximados. Alfabeto e abecedário quer dizer a mesma coisa. Grito, brado e clamor também possuem sentidos parecidos. Apagar, abolir, deletar. Elas também possuem um sentido aproximado. Palavras antônimas acontecem entre duas palavras de significados opostos, contrários, como em gigante e anão, ou tudo e nada. Vamos ver outros exemplos? Contente e descontente possuem sentidos opostos, diferentes. Lícito e ilícito. A gente pode perceber aqui nessas duas palavras que elas possuem sentidos diferentes, embora elas tenham a grafia um pouco parecida. Lícito quer dizer legal e ilícito é alguma coisa ilegal. Então elas possuem sentidos antagônicos, diferentes. Progressão e regressão também possuem significados diferentes. Ordem, anarquia e soberba e humildade. Lembrando que, tem mais um, mal e bem. Lembrando que quando você não conhece o significado de uma palavra, você pode procurar no dicionário, temos os impressos, os mais conhecidos são o Aurélio Roais, e pode ser também no dicionário web, que é de mais fácil apreensão. Nós temos as palavras homônimas e parônimas também. Olha só, os homônimos são palavras que possuem a mesma pronúncia, às vezes a mesma escrita, e significados distintos. Já as palavras parônimas são muito parecidas na pronúncia e na escrita, entretanto, possuem significados diferentes. Palavras homônimas. As palavras homônimas podem ser palavras iguais na grafia e diferentes na pronúncia. Por exemplo, o verbo colher e o substantivo colher. Olha só como é que fica na frase. Vou colher algumas flores no jardim. O verbo colher, o de colheita. A colher está muito quente. Olhem só. Então elas têm a mesma grafia, porém têm pronúncia diferente. O substantivo jogo e o verbo jogo. O jogo terminou empatado. Eu jogo futebol muito bem. Conseguem perceber a diferença de pronúncia? Embora elas estejam escritas de maneira igual, elas têm uma pronúncia diferente. Denúncia, substantivo, e denuncia, que é o verbo. A denúncia foi aceita pela justiça. Com essa atitude, você denuncia a culpa. Perceberam? As palavras homônimas, elas podem ser iguais, porém, ter a pronúncia diferente. As palavras homônimas, elas também podem ser de pronúncia igual e diferentes na grafia. Olhem só os exemplos. Consertar, no sentido de harmonizar, concerto de música, e consertar de reparar. Temos o censo, que é de recenseamento, e o censo, que é de juízo. O censo com C é aquele censo, por exemplo, censo de idade. E o censo de juízo, ela tem bom senso. Acender é atenuar. Esse acender, ele pode ser também de acender a luz. E o ascender, que é o de subir.
tá? Dois sentidos diferentes, porém as pronúncias, elas são iguais, elas são escritas diferentes, mas elas têm o mesmo som, a mesma pronúncia. Temos também, nas palavras homônimas, as palavras iguais na grafia e iguais na pronúncia. A gente chama elas de homônimos perfeitos. Olhem só, temos a palavra caminho como substantivo e caminho como verbo. Veja o exemplo. O caminho estava tranquilo. Eu caminho todos os dias. As palavras parônimas, elas são as palavras que se assemelham na grafia e na pronúncia, entretanto, diferem no sentido. Olhem só. Por isso, é importante tomar conhecimento desses termos para que não haja confusão. A seguir, alguns exemplos de palavras parônimas. Absolver, de perdoar, e absorver, de aspirar, de puxar, né? Aprender, de tomar conhecimento, e apreender, de capturar. Cavaleiro, que cavalga, e cavalheiro, que é o homem gentil, que é o homem cortês. Cumprimento, que a gente fala para extensão de alguma coisa, e cumprimento, que é uma saudação. Descrição, que é o ato de descrever, e discrição, que é prudência, uma pessoa discreta. Flagrante, que é algo evidente, e fragrante, que é algo perfumado. Fluir, que é transcorrer, decorrer, e fruir, que é desfrutar. E imergir, que é afundar, e emergir, que é vir à tona. Infligir, que é aplicar pena, e infringir, que é violar. Osso, parte do corpo, e ouço, verbo ouvir. Tráfego, que vem de trânsito, e tráfico, que é comércio ilegal. Viram só? Nós vimos então as palavras, né? Nós vimos as palavras sinônimas e antônimas e homônimas e parônimas. Atenção! Não esqueça de responder ao exercício de fixação. Você pode também acessar o Portal SAIS e encontrar outras revisões e exercícios no Eureka. Bons estudos e fique em casa!